O milagre que mudou a vida de João, quando a fé venceu o impossível. João Oliveira tinha 38 anos, era pai de 2 filhas e trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo. A vida não tinha sido fácil. Depois de perder o emprego fixo na crise de 2015, ele lutava para pagar as contas, mas sempre conseguia dar um jeito. Até que em março de 2022, tudo desmoronou. Sua filha mais nova, Sofia, de apenas 7 anos, começou a apresentar sintomas estranhos. Primeiro foram dores de cabeça constantes. Depois a visão ficou turva. Os médicos demoraram a descobrir, mas quando o diagnóstico veio foi como um socão no peito. Síndrome de Love, uma doença genética rara que afeta os rins, os olhos e o cérebro. Ela pode ficar cega, ter insuficiência renal e atraso no desenvolvimento, disse o médico com voz fria. João saiu do consultório com as pernas bambas. Como ia pagar o tratamento? Como ia ver a filha sofrer? As contas médicas se acumulavam. O pouco que João ganhava ia todo para remédios e consultas. Sua esposa, Maria, chorava todas as noites. Deus, por que isso com a gente? Ela perguntava, esgotada. João, que sempre tinha sido um homem de fé, mas nunca frequente na igreja, começou a questionar tudo. Onde está Deus quando a gente mais precisa? Pensava amargurado. Até que numa tarde de quinta-feira, enquanto esperava um passageiro no centro de São Paulo, ele viu um cartaz colado num poste. Campanha dos 7 dias de jejum e oração. Igrejas Universais do Reino de Deus. Milagres acontecem aqui. Algo dentro dele mexeu. Lembrou-se da tia, que anos atrás tinha contado como fora curada de um tumor depois de participar de uma corrente de oração na Universal. Não custa tentar, pensou. No domingo seguinte, João entrou pela primeira vez numa igreja universal. O templo estava lotado, o coro cantava com força e o pastor, com voz firme, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não abandonou você. Ele está esperando você dar o primeiro passo, gritava o homem no altar. João sentiu um calafrio. Quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre levantar a mão, ele hesitou, mas acabou erguendo a sua, com os olhos cheios d'água. Uma obreira se aproximou e perguntou: irmão, qual é a sua luta? João engoliu o choro e contou tudo: a doença da filha, as dívidas, o desespero. Ela o abraçou e disse: Deus vai mudar essa história. Você precisa participar da corrente de oração e trazer sua filha aqui. Não desista agora. João começou a frequentar os cultos. Todas as terças e sextas, ele estava lá de joelhos no chão, com as mãos levantadas, repetindo as orações de libertação com fé. O pastor ungia os fiéis com óleo e falava: o diabo não vai roubar a bênção da sua família. João chorava, pedia perdão pelos momentos de dúvida e declarava: Senhor, eu creio no teu poder. Um dia, o pastor anunciou uma fogueira santa de Israel, uma vigília de oração que duraria a noite toda. Quem quiser ver o impossível virar possível, tem que estar aqui, disse. João não pensou 2 vezes. Levou Maria e Sofia, mesmo com medo de que a menina, já fraca, não aguentasse. Mas quando chegaram, o ambiente era diferente. Pessoas cantando, chorando, clamando. O pastor impôs as mãos sobre Sofia e orou com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição genética. O sangue de Cristo purifica o DNA dessa criança. João sentiu algo estranho no peito, como se uma corrente se rompesse. Sofia, que mal enxergava há semanas, piscou os olhos e olhou para o pai. Pai, eu estou vendo as luzes, disse, apontando para os refletores do templo. João quase caiu. Glória a Deus, gritou o pastor, e a congregação explodiu em louvor. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, os exames mostraram uma melhora inexplicável. Os níveis de proteína nos rins de Sofia, que estavam altíssimos, tinham normalizado. Os oftalmologistas ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação médica, disseram. João sabia que tinha explicação, sim. Era a mão de Deus agindo através da fé. O pastor então desafiou João. Agora é hora de você entrar na corrente da prosperidade. Deus quer abençoar todas as áreas da sua vida. Participe da campanha do dízimo e das ofertas de fé. Quando você honra a Deus com o que tem, Ele multiplica. João, que antes torcia o nariz para fala sobre dízimo, agora entendia. Começou a separar os 10% do pouco que ganhava e a participar das campanhas de fé, como a Arca de Noé e o Pão da Prosperidade. Em menos de 3 meses as coisas começaram a mudar. Um cliente que João havia levado meses antes o chamou para trabalhar como motorista particular, com salário fixo e benefícios. As dívidas foram sendo pagas. Sofia, que antes mal conseguia andar sozinha, voltou a correr no parque. Os médicos a declararam em remissão total. É um caso raro, quase um milagre, disseram.
Hoje João e sua família estão na igreja toda semana. Ele já deu seu testemunho no altar várias vezes com lágrimas nos olhos. Eu quase desisti, mas Deus me mostrou que ele é fiel. A Universal me ensinou que a fé sem obras é morta. Quando eu me entreguei de verdade, Deus mudou minha história. Sofia, agora com 9 anos, adora ir aos cultos infantis. Pai, eu quero ser missionária quando crescer, diz ela, sorrindo. João a abraça forte e responde, minha filha, você já é uma missionária. Sua vida é um testemunho do poder de Deus. A lição que João aprendeu e que hoje compartilha com todos é esta: Deus não muda as nossas circunstâncias só porque pedimos. Ele muda quando nos entregamos de verdade. A fé não é só acreditar, é agir, é persistir, é honrar a Deus mesmo quando tudo parece perdido. Na Igreja Universal, João encontrou não só a cura para sua filha, mas um novo caminho. Porque milagre não é sorte, é fé em ação. João nunca esqueceu o dia em que decidiu levar Sofia pela primeira vez ao culto de libertação na CCB. Ela ainda estava fraca, com os olhos fundos e as pernas finas, mas havia uma chama de esperança no seu olhar que ele não via há meses. Pai, eu vou andar de novo, né? Perguntava a menina, segurando sua mão com força. João engolia o choro e respondia, vai minha princesinha. Jesus já está trabalhando por você. No templo, o pastor orou com uma autoridade que João nunca tinha visto antes. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias, era uma fé que contagiava. O diabo roubou a saúde dessa criança, mas hoje Deus vai devolver com juros, declarou o homem de Deus, enquanto impunha as mãos sobre Sofia. João sentiu algo estranho no ar, como se uma corrente elétrica percorresse o lugar. De repente, Sofia começou a chorar, não de dor, mas de alívio. Pai, sinto minhas pernas quentinhas, gritou, tentando se mover. Os médicos tinham dito que a atrofia era irreversível. Os exames mostravam degeneração muscular progressiva. Mas ali, diante de centenas de pessoas, Sofia mexeu os dedos dos pés. Primeiro foi um tremor quase imperceptível, depois um movimento mais firme. João caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo sem controle. Glória a Deus, gritou alguém atrás deles. Em poucos minutos, a menina que não andava há quase um ano se levantou, trêmula, mas firme e apoiada nas mãos do pastor. O templo explodiu em louvor. Era um milagre que ninguém podia negar. Mas o que poucos sabiam é que aquele não foi o único milagre na vida de João. Enquanto Sofia se recuperava, ele começou a frequentar as reuniões dos homens na igreja. Lá, ouviu testemunhos de homens que, como ele, tinham sido destruídos pelo álcool, pelas dívidas, pela revolta. Um irmão mais velho na fé, o irmão Carlos, se aproximou. João, Deus não só quer curar sua filha, Ele quer curar você. Aquelas palavras doíram, porque João sabia que por trás da fachada de pai dedicado, ainda havia um homem amargurado, cheio de ódio pelo passado. Uma noite, depois de um culto poderoso, João quebrou. Caiu no chão do altar, chorando como nunca. Senhor, eu não aguento mais carregar essa raiva. Me tira isso de mim, clamou. E ali, entre lágrimas e suor, sentiu algo sair de dentro dele, uma opressão que o acompanhava desde a infância, quando seu próprio pai o abandonara. Quando se levantou, era outro homem. Não porque as memórias tinham desaparecido, mas porque agora ele tinha paz. Sofia ganhou pernas novas e João ganhou um coração novo. Hoje, 3 anos depois, a família de João é um testemunho vivo do poder de Deus. Sofia corre pelo pátio da igreja, brinca com as outras crianças e até ajuda a distribuir folhetos nos cultos. Eu era doente, mas Jesus me curou, diz ela sem vergonha para quem quiser ouvir. Maria, que antes vivia em silêncio, agora canta no coral e dá estudos bíblicos para as mulheres do bairro. E João? Ele se tornou um obreiro dedicado, sempre pronto a estender a mão para quem chega quebrado, assim como ele chegou um dia. Muitos perguntam como eu acreditei no milagre, conta João, sorrindo, enquanto ajuda a organizar as cadeiras do templo. Eu digo que não foi eu quem acreditei primeiro, foi Deus quem acreditou em mim. Ele viu meu coração partido e disse, esse aí ainda vai me servir. E hoje cada vida que a gente toca aqui é a prova de que ele estava certo. Porque na CCB João aprendeu que milagre não é só a cura do corpo, é a transformação da alma. É o pai que volta para casa sóbrio, a mãe que encontra força para perdoar, o filho que descobre um propósito. É a história de uma família que estava morta, mas que pela fé ressuscitou. E essa história não para por aqui, ela continua, todos os dias, em cada vida que se entrega de verdade. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por João e Sofia, pode fazer por você também. Basta crer e agir. Naquele mesmo domingo, enquanto João terminava de arrumar as cadeiras, um jovem chamado Lucas entrou no templo pela primeira vez. Ele vinha de longe, com os olhos baixos e as mãos trêmulas.
Trazia consigo um peso invisível, uma dor que ninguém via, mas que o consumia por dentro. Havia perdido o emprego, a namorada o deixará, e as noites eram uma batalha contra pensamentos que o puxavam para o abismo. Não tenho mais nada, ele pensou, sentando-se no último banco, como se quisesse se esconder. Mas Deus já o tinha visto antes mesmo de ele chegar. Durante o culto, quando o pastor começou a falar sobre esperança, Lucas sentiu algo estranho no peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se alguém finalmente entendesse sua dor. E então, no momento do apelo, quando o pastor perguntou: "Tem alguém aqui que precisa de um milagre hoje?", Lucas levantou a mão sem pensar. Não por coragem, mas porque algo dentro dele gritava: "É agora ou nunca". João, que estava perto da porta, viu aquele gesto tímido e não hesitou. Foi até Lucas, colocou a mão em seu ombro e disse com voz firme: "Vem, irmão. Jesus já está te esperando". E assim, entre lágrimas e orações, Lucas entregou sua vida a Deus naquele dia. Mas o milagre não parou ali. Na semana seguinte, Lucas voltou. E depois mais uma vez. Cada culto era como um remédio para sua alma ferida. Os irmãos da CCB o abraçaram sem julgamento. Uma irmã o convidou para almoçar em sua casa. Outro irmão o ajudou a refazer seu currículo. E aos poucos, Lucas começou a enxergar a luz no fim do túnel. Um mês depois ele recebeu uma ligação. A empresa onde trabalhará antes queria que ele voltasse. Não era só o emprego de volta. Era a dignidade, a autoestima, a certeza de que Deus não o abandonara. Naquela noite, ao chegar em casa, Lucas abriu a Bíblia pela primeira vez sozinho e leu: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento". Provérbios 3:05. E ele entendeu. Não era sorte, não era coincidência. Era Deus agindo. Hoje, Lucas não é mais aquele homem que entrou no templo com medo. Ele é um obreiro, um servo, um testemunho vivo de que Deus restaura o que estava quebrado. E toda vez que vê alguém novo entrando com o olhar perdido, ele se aproxima, sorri e diz: "Eu já estive onde você está. Mas se você der uma chance, Deus vai te surpreender". Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades do presente. São vidas que se levantam, corações que se curam, famílias que se reconstruem. É o poder de Deus agindo através de pessoas comuns, que um dia também precisaram de um toque divino. E a melhor parte? Essa história não é só de João, Sofia ou Lucas. É de todo aquele que decide crer. Porque quando a fé encontra a ação, quando a oração se junta à obediência, Deus faz o impossível. E ele não para. Nunca para. Na mesma semana em que João compartilhava seu testemunho com o jovem que chegará ao templo arrasado por vícios, do outro lado da cidade, a irmã Maria clamava em lágrimas no quarto de sua filha, Ana. A menina de apenas 9 anos havia nascido com uma doença rara que afetava seus rins, e os médicos já não tinham mais esperança. Só um milagre, disseram. Maria, que havia sido batizada na CCB havia pouco tempo, segurou a mão da filha e, entre soluços, lembrou das palavras que ouvirá no culto: "Deus não muda. O que ele fez ontem faz hoje". Ela não tinha dinheiro para mais exames, nem forças para ouvir outro "não tem jeito". Mas tinha fé. E tinha a igreja. Naquela mesma noite, enquanto o pastor orava pela congregação, Maria levantou a mão e pediu: "Irmãos, intercedam por minha filha. Precisamos de um milagre". Não houve hesitação. As mãos se uniram, as vozes se elevaram, e o choro de Maria se misturou aos cânticos de vitória que já ecoavam no templo antes mesmo da resposta chegar. 3 dias depois, nos exames de rotina, os médicos franziram a testa. Os números não faziam sentido. Os rins de Ana, que antes mal funcionavam, estavam com índices normais. "Isso não é possível", repetia o médico, enquanto Maria, com a Bíblia apertada contra o peito, sorria e dizia: "Para Deus tudo é possível". O diagnóstico foi claro: remissão espontânea. Mas Maria sabia a verdade. Aquilo não era sorte. Era Deus respondendo à fé de um povo que não desiste de clamar. Enquanto isso, no bairro mais pobre da cidade, o irmão Carlos, um ex-presidiário que encontrara refúgio na CCB, recebia uma ligação que mudaria tudo. Seu filho, que ele não via há anos por causa das escolhas erradas do passado, estava do outro lado da linha com a voz trêmula: "Pai, ouvi falar que o Senhor mudou. Que agora o Senhor serve a Deus. Eu preciso de ajuda". Carlos fechou os olhos e lembrou do dia em que, arrependido, havia entrado na igreja com as mãos vazias e o coração cheio de culpa. Os irmãos não o julgaram. O abraçaram. E agora Deus estava usando sua história para trazer de volta o que ele pensava estar perdido para sempre. Na CCB, os milagres não vêm com alarde. Eles chegam quietos, como o nascer do sol depois da noite mais escura.
São o pai que reconquista a confiança dos filhos, a mãe que vê a doença recuar, o viciado que acorda sem desejar a droga, o casal que reencontra o amor depois de anos de brigas. São coisas que o mundo chama de coincidência, mas que os fiéis sabem. É a mão de Deus escrevendo direitinho nas linhas tortas da vida. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada mão estendida para ajudar, a história continua. Porque Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. E na CCB, todos têm lugar, todos têm uma segunda chance. Todos podem ser parte do milagre. Basta crer, basta entregar. Porque quando Deus começa a agir, ninguém sai o mesmo. Nem João, nem Maria, nem Carlos, nem você. A pergunta é, você está pronto para ver o impossível acontecer? No interior de São Paulo, numa cidadezinha onde o sol queima forte e a terra é dura de trabalhar, morava a Dona Ana. Viúva há 5 anos, ela criava sozinha os 3 filhos, lavando roupa para os outros e vendendo doces caseiros na feira. Mas o que mais pesava não era o cansaço do corpo, era o vazio no peito. Desde que perdeu o marido num acidente de trator, Ana sentia que Deus tinha virado as costas para ela. Por que ele tirou meu homem e deixou essas crianças sem pai? Perguntava às paredes, enquanto as lágrimas molhavam o chão de terra batida. Até que um dia sua vizinha, irmã Clotilde, uma senhora de mãos calejadas e sorriso fácil, bateu a porta com um convite. Ana, hoje tem culto na congregação. Vem comigo, minha filha. Lá tem gente que entende a sua dor. Ana quase recusou. Já tinha ido em outras igrejas, já tinha ouvido promessas, já tinha chorado nos bancos sem sentir alívio. Mas algo no olhar da irmã Clotilde a fez dizer sim. Quando entrou na CCB, o que mais chamou sua atenção não foram os hinos, nem o sermão, mas o abraço. Um abraço apertado, daqueles que doem um pouco, mas esquentam a alma. Foi a irmã Marta, líder das senhoras, que a envolveu sem nem saber seu nome. Deus te trouxe aqui hoje, minha irmã. Ele não esqueceu de você, sussurrou no seu ouvido. E Ana, pela primeira vez em anos, sentiu algo se mexer dentro dela. Não era esperança ainda, era só uma pontinha de curiosidade. Será que Deus ainda se importa? Nas semanas seguintes, Ana começou a frequentar os cultos. Não falava muito, só ouvia. Mas os irmãos não a deixavam passar despercebida. O irmão Paulo, dono da padaria, passou a dar pães para ela vender sem cobrar. A irmã Luzia, professora aposentada, sentava com os meninos depois da escola para ajudar nas lições. E a irmã Clotilde, todos os sábados aparecia com um prato de comida quente. Isso é amor em ação, Ana. Deus usa as mãos da gente para abençoar o outro, dizia. Até que veio o dia do culto de oração especial. O pastor falou sobre Elias e a viúva de Sarepta, como Deus multiplicou a farinha e o azeite quando ela estava no fim. Ana sentiu o coração disparar. Farinha e azeite. Era exatamente o que ela mais precisava. A farinha para fazer os doces, o azeite para cozinhar. Mas o dinheiro não dava. Ela já tinha pedido fiado no mercadinho 3 vezes, e o seu Joaquim, dono do lugar, tinha aviso: Ana, dessa vez não dá mais não. Minha conta também não é de brincadeira. Quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre levantar a mão, Ana hesitou. Mas então lembrou das mãos que a tinham segurado ali, dos olhares que não a julgaram, das palavras que não foram vazias. Respirou fundo e levantou o braço trêmulo. Irmãos ao redor dela começaram a orar. Alguns choravam. Outros gritavam glória a Deus. Ana só conseguia balbuciar: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra hoje. Eu não aguento mais. Na manhã seguinte, Ana acordou com um barulho na porta. Era seu Joaquim, o dono do mercadinho, com uma expressão que ela nunca tinha visto nele. Ana, eu tive um sonho essa noite. Um sonho esquisito. Um homem de roupa branca me disse para te dar isso aqui. E ele entregou um saco cheio. Dentro, farinha, azeite, açúcar, ovos. Tudo do bom e do melhor. E isso aqui também, completou, passando o envelope. Dentro, dinheiro suficiente para pagar as dívidas e ainda sobrar. Ana caiu de joelhos ali mesmo, na porta de casa. Não eram só mantimentos. Era a resposta. Era Deus dizendo: eu te vejo. Eu nunca te abandonei. E naquela hora, ela entendeu o que o pastor sempre falava: milagre não é só o mar se abrir ou o paralítico andar. Às vezes, é o pão que aparece na hora da fome. É a dívida que some quando tudo parecia perdido. É o coração que volta a bater forte quando a gente achava que estava morto por dentro. Hoje, Dona Ana não lava mais roupa para os outros. Com a ajuda dos irmãos da CCB, ela abriu uma pequena doceria em casa. Os filhos estudam, a mesa nunca falta comida e toda semana ela leva um bolo para o culto. Deus me deu farinha e azeite, agora eu dou o pão, diz com os olhos brilhando.
E quando alguém pergunta como ela conseguiu, Ana só sorri e aponta para o céu. Não fui eu. Foi ele. E se fez por mim, faz por você também. Basta vir e ver. O milagre que não acaba. A doceria de Dona Ana virou ponto de luz no bairro. Não era só pelo cheiro de bolo quente que saía da janela, mas pela história que cada pedaço contava. Um dia, uma jovem mãe, com os olhos inchados de chorar, bateu à sua porta. Dona Ana, não tenho nem leite para dar pro meu filho. O marido foi embora e o aluguel tá atrasado. Ana abraçou, serviu um café e, sem dizer nada, encheu uma sacola com pães, ovos e um vidro de doce de leite. Isso aqui é emprestado. Quando Deus abençoar a senhora, passa pra frente, sussurrou. Anos depois, aquela mesma mulher, agora com um emprego estável, voltou com um envelope. É pra senhora guardar para quando precisar, disse emocionada. Ana recusou, guarda você. Mas lembre-se, o milagre não é meu, é dele. E ele não secou a minha vasilha para encher só a minha casa. Então pegou a mão da mulher e a levou até a cozinha, onde uma fileira de potes cheios de farinha e azeite brilhava sob o sol da manhã. Isso aqui não acaba. Todo dia tem mais. Porque Deus não dá pra gente guardar, dá pra gente dar. A reflexão que fica. Milagre não é só o espetacular que vira lenda. É a mão estendida quando a sua tremia. É a conta paga no último segundo. É a força que nasce onde só havia cinzas. Dona Ana aprendeu que a fé não é esperar pelo mar se abrir, mas confiar que mesmo no deserto, Deus faz brotar poços onde a gente menos espera. E o maior deles? Um coração disposto a ser canal da sua bondade. A lição. Se você está esperando um milagre, olhe ao redor. Talvez Deus já esteja escrevendo o seu através de alguém, ou por meio de você. Como a farinha de Ana, a graça não se esgota quando a dividimos. Ela multiplica. Então, quando a vida apertar, lembre-se, o Senhor não te deixou sem pão. Ele te deu pão e uma missão. Basta estender a mão.